Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma manhã na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais em opróbrio. Amém? Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nos ensina nesse texto que Jerusalém havia sido destruída de determinado modo, e que então Neemias se sente movido, ele entende que é chamado dele ir até aquele lugar e reedificar os muros. Ele apresenta essa situação a pessoas, primeiramente ao rei, depois a várias outras pessoas no caminho, e ele convida pessoas a reedificar esse muro. Olhando para esse texto, muitas vezes eu fico pensando sobre quantas coisas na minha e na sua vida foram destruídas ao longo da história. Quantas vezes pessoas se levantaram talvez para destruir sonhos, quantas vezes circunstâncias nos levaram a pensar em parar e desistir. Quantas vezes o nosso próprio pecado nos destruiu situações na nossa vida? Quantas coisas nós deixamos de viver em Deus por conta do nosso erro, do nosso pecado? A palavra do Senhor nos apresenta algo aqui. Primeiro, de que aquilo que nós vamos viver em Deus não pode ser terceirizado, não depende do outro em si, depende de uma postura nossa. O lugar aqui, a muralha destruída, não era algo exclusivo de Neemias, mas Neemias não terceiriza a responsabilidade da reconstrução. Ele pega para ele reconstrói. Ele entendeu que ele é chamado à reconstrução. Fico pensando que muitas vezes na nossa vida nós terceirizamos a responsabilidade de reconstruir os muros que estão destruídos na nossa história ou ao redor da nossa vida. A primeira lição que esse texto nos traz é que a responsabilidade é minha, é sua. Nós precisamos entender isso. Por mais que pessoas tenham se levantado para gerar destruição nas nossas vidas, é nossa responsabilidade trazer reedificação em Cristo. A Bíblia nos ensina ao ponto de dizer assim, olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te trago alívio. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus tem nos chamado a nos render a Ele, a buscá-lo de todo o nosso coração, a depender dEle, a colocar a dependência da nossa vida, do nosso coração no Senhor e não em coisas ou em pessoas. Então o texto vem nos ensinando sobre isso. Mas o segundo ponto que o texto nos ensina também é que há uma necessidade de reedificarmos. Há uma necessidade de sermos edificados novamente. Mas a palavra também nos ensina que nós só somos edificados em Cristo. Somente no Senhor nós podemos ser edificados. Então que nesse dia, nessa manhã, possamos buscar o Senhor, não terceirizando as responsabilidades, e sim buscando reedificar, buscando um novo tempo. Eu não sei pelo que você tem passado, eu sei que Deus pode fazer novas todas as coisas. Então clame a Ele nesse dia, para que na sua e na minha vida tudo seja feito novo de novo. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Deus, nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor nos traga entendimento e clareza. Ó Deus, para quais são as muralhas, Deus, ruídas na nossa história, à nossa volta. Pai, nos ajude, Pai, a não terceirizar aquilo que nós vemos. Nos ajude a nos posicionar, Deus, e trabalhar para edificação ou para reedificação nesse tempo. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça, Deus, nos dê sabedoria, nos dê ousadia, Deus amado, para fazer o que precisa ser feito. Nos abençoe nesse dia, Deus, em tudo que vamos fazer. Nos dê entendimento nesse dia em tudo que vamos viver. Nós clamamos a Ti e Te adoramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, que seja um tempo abençoado na presença do Senhor. Amém? Grande abraço e até mais.